para chamar a atenção da garota mais popular da escola. O garoto mais popular me deu 200 mil, para que eu a humilhasse publicamente. Você me maltrata. Ela certamente vai ficar com o coração partido, e vai vir me consolar por iniciativa própria. Então eu a parei na porta da escola, e a empurrei publicamente fazendo-a cair de bunda. Você só é um pouco mais bonito, tem notas um pouco melhores, e a família tem um dinheirinho, que se acha tanto. No caminho de volta para casa, o carro de luxo da garota mais popular me bloqueou. Eu estava prestes a me ajoelhar e pedir desculpas, quando a garota mais popular me entregou um cartão. Muito bem feito. Eu já estava de saco cheio daquele cara. Tem 380 mil nesse cartão. A partir de agora finja ser meu namorado e continue apertando ele. Olhando para o cartão de banco que Ye Qianshu me entregou, minha mente ficou em branco por um instante. Só consegui agir como um ingênuo indefeso, levantando a cabeça com uma expressão de choque total. O que está acontecendo? Minha cabeça estava cheia da expressão no rosto do garoto mais popular quando ele falou sobre ele. Uma cara de cachorrinho. Você não entende o amor entre crianças de famílias ricas. Ye Qianshu gosta de mim. Eu também gosto dela. Mas ambos somos muito orgulhosos. Quem falar primeiro perde. Você me intimidou. Ye Qianshu deve estar morrendo de preocupação. E vai vir me consolar por iniciativa própria. Olhando para Ye Qianshu à minha frente, eu perguntei confuso, eu a maltratei. Você não está com raiva? Ye Qianshu fez um som de desaprovação porque ficar com raiva disso. Foi ótimo, sabe? Você não sabe o quão irritante ela é. 2 dias atrás ela ainda subiu pela janela no meio da noite, para me trazer uma ceia romântica. Me assustou demais. Eu disse que não queria comer. Ela forçou na minha boca. Comi e passei a noite toda com diarreia. Embora Wang Feng normalmente seja relaxado, mas para ser justo, ele não fez nada excessivo comigo. Generosamente me deu 200 mil. Recebendo dinheiro dos outros, deve-se resolver seus problemas. Acho que preciso interpretar bem o papel do vilão masculino. Promover este relacionamento pecaminoso. Então eu limpei o suor da testa, soltando um riso frio. Você nem pergunta por que eu o maltrato. Para ser sincero, eu simplesmente tenho inveja e ódio dele. Ser bonito já é demais. E ainda ter boas notas. Ter boas notas já é demais. E ainda ser popular. Por que não? É só porque a família tem algum dinheiro. Agora você ainda acha que é bom. Ye Qianshu novamente levantou o polegar para mim. Realmente o cavalheiro é franco e aberto. O vilão é sempre preocupado. Uma atividade mental tão sombria. Você simplesmente falou sem pensar. Realmente é uma pessoa notável. Eu fiquei completamente confuso. Ye Qianshu cruzou os braços e me olhou de cima a baixo, sem saber o que estava pensando. Colega Yuani, eu o admiro muito. Então a partir de agora até a formatura, você finge ser meu namorado, para que Wang Feng não me incomode. O valor do esforço você pode decidir à vontade. Como foi a despedida de Ye Qianshu? Eu voltei para casa com 2 cartões bancários ansioso e inquieto. Há pouco, já fui secretamente ao caixa eletrónico verificar. As 2 cartões somam 500 mil. É um número astronômico que nunca vi na vida. Nunca imaginei que minha vida seria tão emocionante. Por um lado fingindo ser o vilão masculino, tornando-me o assistente amoroso do belo aluno popular. Por outro fingindo ser o namorado de fofoca, tornando-me o guarda-costas solteiro da flor de pionia da escola. Entrei no ensino médio só para passar no vestibular. Como de repente virei um espião duplo. Muito emocionante, mas depois da empolgação, eu me acalmei novamente. Ser um espião duplo é fácil assim. Quando a coisa for descoberta, vou apanhar em dobro. De Ye Qianshu nem se fala. Só olhando para o físico robusto de Wang Feng com mais de 180 metros de altura. Se ele me der apenas 2 socos, talvez eu vá direto para o céu com um sorriso no rosto. No dia seguinte de manhã cedo, levantei-me da cama com olheiras. Decidi pela minha própria segurança. Devolver o dinheiro. Só não esperava que mal entrei na sala de aula, fui cercado por algumas pessoas. Estudo numa escola privada muito famosa, com bom ambiente, professores fortes e mensalidades altas. Para aumentar a taxa de admissão universitária, a escola recruta todos os anos alguns alunos com notas excepcionais, isentando-os de mensalidades e oferecendo prémios. Eu sou um deles. Na altura ainda me senti muito feliz, pensando que ia seguir um caminho de flores. Não esperava que ao entrar na escola me tornasse um alvo de intimidação. Os colegas vêm de famílias muito ricas e que veem demasiadas novelas de ídolos, formando pequenos grupos. Nem sequer respeitam os professores. Quanto mais eu, um pobre sem background. Além disso tenho uma cara de pessoa honesta. Estes adolescentes parecem ter uma doença da adolescência. E importunam-me por qualquer coisa ou por nada. Parece uma atividade de integração da turma. Olha, você também veio. O colega de mesa olhou para os meus sapatos e disse: deixa eu te contar. Não usar falsificações está ok. Mas não uso o mesmo modelo que eu. Você está com a cabeça ruim ou surdo? Mandei você trocar. Porque ainda não trocou. Assim que ele terminou de falar, o líder de educação física disse com um sorriso irônico: deixa o assunto dos sapatos para depois. Vamos, Yuanie. Vou-te levar a um lugar legal. O colega de mesa olhou para ele e perguntou para onde. Não vai ser no banheiro, né? Todos riram. Vi TV e um grupo de pessoas me cercando, me arrastando à força na direção do banheiro. Eu lutei desesperadamente. Mas não adiantou, caramba. Como esqueci que TV é o cachorrinho da Ye Qianshu. Devia ter pensado antes de aceitar dinheiro para fingir ser o vilão. Quando estávamos quase na porta do banheiro, fiz um esforço e gritei: se você continuar me intimidando, cuidado para a Ye Qianshu não te bloquear. O monitor de educação física deu uma risada de desdém. A Ye Qianshu está se importando se você vive ou morre. Porque não se importaria. Ela é minha namorada. O monitor de educação física parou os passos.
Virou-se e me puxou para a sala da turma 2. Dá licença, dá licença. O namorado da garota mais bonita da escola chegou. Ele começou a gritar sem parar. Todos ao redor viraram para olhar. E a Qianshu estava encostada na plataforma do professor conversando com colegas. Ao me ver sendo puxado para lá, ele franziu a testa. Deu passos largos para frente. O monitor de educação física olhou para ele com más intenções. E a Qianshu Yuan disse que ele é seu namorado. Você sabe disso. Eu olhei nervoso para a Qianshu, com medo de que ele tivesse se arrependido depois de dormir, achando que eu não sou bom o suficiente. Não mereço ser seu namorado de fofoca. Para minha surpresa, a Qianshu me puxou para perto, ficou na minha frente, e disse com cara fechada para o monitor de educação física: eu sei que ele é meu namorado. Ainda ousa tocar em mim e acha que estou te dando moral Rápido, peça desculpas. TV Milk ousa provocar uma família rica. A herdeira Qianshu foi repreendida por Qianshu sem dó. Nem sequer ousou soltar um pum. Com cara de derrotado disse desculpa. Todos os olhares se voltaram para mim de repente. Eu, como a raposa que se aproveita do poder do tigre, dei um passo à frente e disse: desta vez deixa passar. Se ousar me provocar de novo, acredita que os guarda-costas da minha Qianshu te esmagam com um soco. E a Qianshu rapidamente se aproximou do meu ouvido e sussurrou: não precisa tanto. Não precisa tanto. Eu concordei com a cabeça sim. Depois de esmagar, joga no mar, para alimentar os tubarões. É só isso. E a Qianshu ficou completamente confusa. Nesse momento, veio uma agitação do corredor. Wang Feng chegou correndo apressadamente, agarrou os ombros de Qianshu e sacudiu loucamente. O que você disse? O que você acabou de dizer? Quem é seu namorado? E Qianshu, explique-se. Afinal, quem é seu namorado? E Qianshu me empurrou para frente, e disse com firmeza. Ele finalmente me deu um olhar desesperado, querendo que eu assumisse o cargo imediatamente, como seu guarda-costas solteiro. A essa altura, estava numa situação difícil, e tive que encarar o Wang Feng com coragem e falar besteira. Vamos conversar em particular. Dito isso, levei Wang Feng para o terraço, tranquei a porta, e então deslizei de joelhos, abraçando sua perna. Irmão, me deixe explicar. Wang Feng gritou. Quem mandou você se envolver com Qianshu? Acredita que eu posso te matar com um soco? Eu rapidamente disse que não era para tanto. Não era para tanto. Wang Feng rugiu novamente, agarrando minha gola. Como não é para tanto? Se você ousar furtar com Qianshu, então. Irmão, primeiro me escute, tudo bem. Segurando o pulso dela. Você está cego por estar envolvido. Olhe para você. An Liang, alto, elegante e muito bonito. E agora olhe para minha aparência comum, 4 olhos. E Qianshu também não é cega. Você acha que ela escolheria quem? Wang Feng se acalmou. Pensou por um momento. Disse incerto: escolheria a mim. O que é para hesitar nisso? Com certeza você. A razão pela qual ele disse que sou o namorado dela foi completamente para provocar você. Ele só quer que você seja mais ativo com ele. A expressão de Wang Feng mudou instantaneamente de sombria para clara. Olhos grandes girando sem parar. Faz sentido. É assim que se escreve nos romances. Eu sempre me recusei a confessar. Então ele arrumou um antagonista masculino malvado para me provocar. Ei, não diga isso. Nós, o casal, pensamos da mesma forma. Eu rapidamente aproveitei a oportunidade. Sim, senão como seria? Vocês são um casal. Então o que você acha que deveria fazer a seguir? Wang Feng pensou um pouco. Suspirou. Ai. Se não der mesmo, eu declaro meu amor então. Quem mandou eu gostar dele? Eu rapidamente disse: isso não pode. Você não pode declarar seu amor de jeito nenhum. Nem pode falar com ele. Se por acaso os dois realmente ficarem juntos, com quem vou contar para me apoiar? Nem falo dos outros. Só a riqueza repentina do monitor de esportes já é suficiente para me dar dor de cabeça. Quanto ao dinheiro que eles me deram, vou devolver depois que o vestibular acabar. Wang Feng ergueu a sobrancelha. Como assim? Eu fingi calma e disse: o amor é como um bolo de arroz. Quanto mais você bate, mais elástico fica. Se vocês ficarem juntos assim de qualquer jeito, que sem graça, com certeza precisam passar por algumas dificuldades. Para o amor ficar firme, Wang Feng acenou com a cabeça. Vou continuar dizendo que sacrificarei minha reputação, e serei o vilão masculino até o fim. Quanto mais ele me ver maltratando você, mais sofrerá em seu coração. Quanto mais sofrer, mais ele o amará. Quanto mais ele o amar, mais pervertido eu ficarei. E então um dia de repente explodirei. Na entrada da escola me jogarei em seus braços, oferecendo-me de corpo e alma. E então farei isso. Não preciso nem dizer certo. Na hora aproveitarei para beijá-lo à força. Missão cumprida. Wang Feng estava tão animado que batia os pés no chão, com o rosto todo vermelho de excitação. Fiz um sinal de positivo para ele, perfeito no caminho para descer as escadas com Wang Feng. Havia muitas pessoas observando. Wang Feng já havia entrado rapidamente no papel, tornando-se o protagonista que suporta tudo por amor. Ele olhou para mim, com o rosto cheio de culpa. Colega Yuan, desculpe, minha atitude com você não foi boa. Perdoa-me. Também rapidamente me coloquei no papel do vilão. Dei um sorriso frio e sarcástico, sabendo que minha atitude não era boa. Daqui para frente seja mais gentil comigo. Estava tão ocupado discutindo contigo, que nem tomei o café da manhã. Vá à cantina. Compre-me um café da manhã. 2 pãezinhos com carne. Uma tigela de leite de soja. Um ovo de chá. Coloque mais açúcar no leite de soja. Wang Feng olhou para Qianshu, com aquele olhar e expressão, parecendo uma esposinha maltratada. Desceu as escadas correndo para me comprar comida. Qianshu esticou o pescoço para ver suas costas. Depois se aproximou do meu ouvido e sussurrou: isso é incrível. Como você conseguiu? Ele não brigou com você. Eu também me aproximei do ouvido dele e sussurrei: brigou. Eu ia deixá-lo se safar. Agarrei a gola da sua camisa e disse: se continuar a brigar,
E Qianshu bloqueou você diretamente. Agora eu sou o homem que ela ama. Seja sensato e se comporte. Então ele se comportou. O olhar de Qianshu para mim estava cheio de reverência. Ele comentou: o rei está ao meu lado. Nós cochichamos um pouco. O grilo confirmou ainda mais que eu era seu namorado. Voltei para a sala de aula. Meu colega de carteira limpou ativamente minha mesa com palavras ofensivas e jogou fora a casca do meu ovo de chá. Olhei para ele com o canudo na boca, perguntando se ainda precisava trocar de tênis. O colega de carteira rapidamente disse: eu troco. Este original é muito desconfortável. O seu parece muito mais confortável. Sabe comprar mesmo. E afinal ser cunhado é tão bom. Terminei meu leite de soja sorvendo. Estudei imersivamente a manhã toda. Só me senti revigorado, mas não esperei pelo intervalo do almoço. Fui chamado pelo diretor de turma para uma conversa. O grupo que praticava bullying contra mim na turma. O líder era meu colega de carteira. O diretor de turma era um parente distante da família dele. Dizem que o diretor de turma conseguiu entrar para ensinar aqui. Ainda foi por meio dos contatos da família do meu colega. Por isso ele sempre serviu como guarda-chuva protetor deles, fazendo vista grossa para o bullying que sofria. Yuan e você se destacou. O diretor de turma pegou uma garrafa térmica de aço inoxidável, batendo com estrondo na mesa, namorando abertamente e ainda deixando todo mundo sabendo. Antes eu achava que você era um menino comportado. Nunca imaginei que seu caráter fosse tão inadequado. Chamar os pais, preciso chamar os pais. Com expressão constrangida disse que meus pais não podiam vir. Não podem vir. Como assim não podem vir? Vá logo chamar seus pais. Senão você será suspenso para refletir em casa. Ele falou com voz potente, gritando tão alto que todo o corredor ouvia. Saí cabisbaixo do escritório. O colega de mesa e algumas pessoas que estavam escutando às escondidas saíram correndo rapidamente. Realmente não tinha jeito. Tive que mandar uma mensagem para minha irmã, perguntando se ela estava ocupada ultimamente. Minha irmã é 3 anos mais velha que eu. Estuda na universidade desta cidade. Minha mãe morreu cedo. Meu pai não é uma boa pessoa. Envolveu-se em problemas e foi preso. Até agora ainda não saiu. Quando éramos pequenos morávamos no campo. Por causa do meu pai. Nós dois éramos muito mal vistos na vila. Eu frequentemente era intimidado por outras crianças. Todos os dias com o nariz escorrendo choramingava. Naquela época minha irmã, que acabara de entrar na adolescência, levou-me para longe da nossa cidade natal para estudar na cidade. Ainda me lembro de que naquela época eu era imaturo. Reclamava que a casa alugada na cidade tinha goteiras. Chorava e gritava querendo voltar para casa. Minha irmã, enquanto limpava o chão, ainda tinha que arrumar tempo para me limpar o nariz. Daqui para frente esta é a nossa casa, a irmã está aqui. Não chore mais tarde, por causa dos estudos. Viemos do interior para a cidade. Dizem que a irmã mais velha é como uma mãe. Minha irmã fez o papel de pai e de mãe. Ela estudava e fazia bicos ao mesmo tempo, enquanto ainda tinha que me sustentar. Felizmente nós dois éramos muito inteligentes, e as bolsas de estudo ajudaram a resolver muitas dificuldades. Mesmo assim, minha irmã sofreu muito. Eu realmente não queria dar trabalho para ela. Mal pensei nisso, e a mensagem da minha irmã chegou. Estou um pouco ocupada, senti saudades. Quando tiver um tempo vou-te visitar. Cuide-se bem. Acabei de receber o salário do trabalho temporário. Depositei 500 na sua conta. Na última vez você disse que queria trocar de tênis. Se gostar, compre. Não seja muito duro consigo mesmo. Cobri o rosto desesperadamente. Minha irmã é do tipo que não gosta de reclamar de cansaço. Se ela diz que está um pouco ocupada, é porque está ocupada demais até para dormir. Como posso causar problemas para ele neste momento? Exatamente quando eu estava preocupado sem saber o que fazer. Wang Feng se aproximou sorrateiramente de mim. Yuan ia mais tarde na hora do almoço. Você vai procurar Qianshu e sentar-se ao lado dela. Então eu passo carregando a sopa. Você me derruba de propósito, avisando-me para não me aproximar de Qianshu. O que você acha disso? Eu disse com o rosto entorpecido. Que roteiro é esse de novo? Wang Feng disse que é a perseguição que leva ao cemitério. Estou chateado com o caso de chamarem meus pais. De repente uma ideia brilhante. Animado abracei seus ombros. O que é isso? Você pede para sua mãe me adotar como filho. Eu roubei todo o seu afeto. Você lame suas feridas sozinho no canto. Se Qianshu tiver um pouco de humanidade, certamente irá consolá-lo. Wang Feng ficou chocado. Uau, realmente é um aluno exemplar. Essa mente é muito afiada. Que enredo cheio de camadas. Sem demora. Rápido, peça para sua mãe vir à escola no meu lugar. Vamos encontrar a professora responsável. Não sei como Wang Feng se comunicou com a mãe dele, mas após a segunda aula da tarde, a mãe dele chegou. Corri até o portão da escola para recebê-la. Não reconheci o carro que a mãe dele dirigia, mas dava para ver que era muito caro, porque as portas do carro se abriam como asas. Inclinando-se para cima, uma mulher de meia idade vestindo um conjunto de lazer amarelo claro, com uma bolsa Hermes, desceu do carro. Quase cegou meus olhos de cachorro. Wang Feng acenou: mãe, aqui. A mulher de meia idade sorriu e se aproximou. Xiaofeng, mãe. Esses dias realmente têm sido muito corridos. Originalmente planejava arrumar um tempo para voltar para casa hoje e fazer um jantar para você. Não esperava que você de repente estivesse tão ansioso para me encontrar. No telefone há pouco você também não explicou direito. Afinal, o que você quer da mamãe? Wang Feng não escondeu nada. Contou nosso plano do começo ao fim. Pensei que a mãe dele ia nos criticar por fazer bagunça, mas ela só levantou a mão, cobriu a boca e riu um pouco. Disse: meu Deus, vocês, esses garotinhos, são realmente muito engraçados. Depois ele olhou para mim sorrindo. Então você é meu afilhado, é? Vamos embora. Fiquei meio confuso. Finalmente entendi porque Wang Feng sempre transparece uma certa ingenuidade tola.
com uma mãe assim mimando e acostumando. É inevitável ser puro e inocente. Caminhamos até a sala da professora responsável. A professora responsável estava conversando com a professora ao lado. Ao me ver chegar, ela ficou surpresa e olhou para a tia Wang atrás de mim. Tia Wang disse: olá professor Shen. Os pais do aluno Yuan Ye não podem vir. Eu sou a madrinha dele. Qualquer assunto pode comunicar comigo. O professor titular já tinha visto a tia Wang. Demorou alguns segundos para reagir. Madrinha é Sra. Wang. A senhora é a madrinha do Yuan Ye. Tia Wang pousou a bolsa que segurava. O sorriso mantinha-se inalterado. Professor Shen, se for conveniente, pode chamar-me de diretora Wang. Afinal de contas sou membro do conselho escolar. Não se terá esquecido, pois não? O professor titular acenou rapidamente com a cabeça. Claro, claro. Diretora Wang, na verdade não é nada de grave. É principalmente sobre o namoro precoce do aluno Yuan Ye. O professor titular exagerou ao relatar o assunto. Com receio que a tia Wang achasse que ele estava a fazer tempestade num copo de água, tia Wang acenou pensativamente com a cabeça. Embora eu ache, é normal os adolescentes sentirem atração uns pelos outros. Mas se for para manter o sistema da escola, a atitude da professora Shen em chamar os pais também é compreensível. Então onde estão os pais daquela menina? O professor responsável ficou instantaneamente constrangido no lugar, porque ele simplesmente não chamou os pais de Ye Qianshu. Os pais da aluna. Hoje não é muito conveniente. É assim mesmo. A tia Wang perguntou com um sorriso irônico. Ou será que você só chamou os pais de Yuan? O professor responsável soava copiosamente, constrangido ao ponto de como pode ser isso. Aproveitei a oportunidade para colocar pressão no professor responsável. Com uma expressão preocupada. Madrinha, a professora Shen só chamou meus pais. Talvez ela ache que não tenho mais jeito. Embora eu tenha ficado em 10º lugar no ano no último exame mensal. Ye Qianshu tirou 300 pontos a menos que eu. Mas quem mandou minha família ser pobre? É normal ser desprezado. A tia Wang franziu a testa e disse: como pode haver algo assim? Isso é verdade. O professor responsável pegou um lenço de papel e enxugou o suor com força. Isso com certeza não existe. Trato todos os colegas de classe igualmente. Colega Yuan, não pode falar aleatoriamente e acusar o professor injustamente. Ele me olhou meio brincando, meio sério. A intenção de ameaça era mais do que óbvia. Wang Feng foi bastante leal. Saiu furioso para falar por mim. Yuan Ye é uma criança honesta. De onde ele tiraria coragem para acusar o professor injustamente? Assim então, vou chamar Ye Qianshu para perguntar, não é? Ele foi chamar Ye Qianshu. Ye Qianshu entrou completamente confusa. Confrontou o depoimento com a tia Wang, provando que ele simplesmente não foi chamado pelos pais. A tia Wang disse seriamente: o professor Shen também era meu afilhado. Gosto muito e valorizo muito essa criança. Não quero que ele sofra tratamento diferenciado na escola. O professor responsável, curvando-se e bajulando para ele: é certo. Colega Yuan, professor, as palavras de manhã foram um pouco duras. Mas também foram pensando em você, ok? Afinal suas notas são tão boas. O professor não quer ver você se desviar do caminho certo. Levantei a cabeça e olhei para o professor responsável. E antes, quando os outros me intimidavam, você me repreendeu por não saber me dar bem com os colegas. Dizer que eu só sabia estudar e era cabeça dura também foi para o meu bem. O professor responsável estava com gotas de suor frio na testa. Wang Feng bateu na coxa. É tão grave assim? A tia Wang bateu no ombro de Wang Feng. Vou verificar este assunto e relatá-lo ao conselho diretor. Professor Shen, você tem mais alguma coisa a dizer? O professor responsável estava com uma expressão muito feia. Demorou um bom tempo para dizer: não, nada mais. Diretor Wang pode ir tratar de seus assuntos primeiro. A tia Wang apoiou meu ombro e saímos do escritório. Wang Feng e Ye Qianshu seguiram atrás. Alguns alunos que vieram espiar e ver a confusão fingiram estar apenas passando. Na verdade, correram de volta para a sala espalhando fofocas. As fofocas na escola se espalham mais rápido. Provavelmente mal saímos do prédio da escola. Eles já sabiam que a tia Wang era minha madrinha. Acabei de me tornar cunhado. E já me aproximei de um ricaço. Quem pode ser mais feliz do que eu? Caminhamos até o portão da escola. Eu estava prestes a me despedir da tia Wang. Agradecer e me despedir quando Wang Feng de repente, com voz chorosa, arremessou a mão da tia Wang. Mãe, não aguento mais. Porque você reconheceu Yuan Ye como filho adotivo. Será só porque as notas dele são melhores que as minhas? Eu sou seu filho de sangue. Como pode ignorar meus sentimentos por causa de um estranho? Você ainda deixou ele se mudar para nossa casa ocupar meu quarto. Eu não permito. A tia Wang não esperava que seu drama viesse tão de repente. Olhar vacilante e hesitante. Ye Qianshu se aproximou e sussurrou para mim cochichando. Nossa, como você conseguiu isso? A mãe de Wang Feng sempre mimou muito esse filho querido. Fingi estar calmo. Aqui as coisas são complicadas. Não dá para explicar em poucas palavras. Ye Qianshu, com uma expressão séria, acenou com a cabeça enfaticamente. Wang Feng continuou: mãe, você ainda prometeu que ele assumiria a empresa depois de se formar. Porque tudo da nossa família deveria ser herdado por mim. Você ainda me fez doar o coração para ele. Doar. Eu interrompi Wang Feng: não preciso trocar tantas partes. Já chega. Wang Feng desviou o olhar e logo apontou para mim: mãe, veja como ele fala comigo. Ele está me maltratando na sua frente e você não faz nada. Tia Wang olhou para mim. Pensou por um bom tempo. Ela soltou uma ameaça: você não se comporta. Por isso a mãe não gosta mais de você. Pronto, reflita bem sozinho. Vou voltar para a empresa. Dito isso, ela calçou seus sapatos de salto alto e fugiu elegantemente desse lugar problemático. Wang Feng tinha uma expressão de coração partido, atuando com bastante empenho, agarrando meus ombros e suplicando desesperadamente: Yuan Ye, por favor, tenha pena de mim. Devolva minha mãe e Qianshu, para mim está bem. O que foi que eu fiz de errado para você me tratar assim?
Ele me olhou com expectativa. E eu não decepcionei suas expectativas. Soltando uma risada fria, você não fez nada de errado. Porque eu sou uma pessoa má. Eu simplesmente tenho ambição de ser superior aos outros. Eu quero roubar tudo o que é seu. Se quiser culpar alguém, só pode culpar seu destino ruim, por ter sido alvo meu. Dito isso, ergui a mão e dei leves tapinhas em seu rosto. Wang Feng recuou 2 passos completamente despedaçado. Ergueu a cabeça e espiou furtivamente a Qianshu, esperando que ela não aguentasse ver aquilo, e avançasse para defendê-lo. Mas para sua surpresa, a Qianshu olhou para mim, e disse boquiaberta: caramba. Mestre Wang Feng imediatamente teve uma enorme contração nas pupilas. Depois, com raiva, revirou os olhos. Desmaiou no local. Carreguei Wang Feng até a enfermaria da escola, cansado com a testa toda suada. O médico da escola aplicou-lhe um soro de glicose. Ele logo acordou. Não disse uma palavra, deitado ali, com os olhos vermelhos. Yuan, será que sou muito desagradável? Pensei seriamente sobre isso. Sinceramente não. Acho que você é uma boa pessoa, sem muitas malícias. E ainda é bastante leal. A boca de Wang Feng não é tão pequena, né? Então por que a Qianshu não gosta de mim? Talvez porque ela prefira o tipo de homem mau. Wang Feng se animou de repente. Sentou-se de um salto como um peixe pulando. Cerrou os punhos. Então eu também posso me tornar um homem mau. Depois sua mão tremeu levemente. Começou a recuperar as forças. Ele caiu fraco na cama. Caramba, que dor, que dor, que dor. Me salva rápido. Chamei logo a enfermeira da escola para tirar a agulha. Apoiei ele para sair da enfermaria. O sol brilhava quente e aconchegante. As cigarras e as folhas das árvores soavam alternadamente. Comprei um picolé de gelo. Quebrei ao meio e dividi com Wang Feng, cada um comeu metade. Afinal, o que você gosta na Qianshu? Perguntei. Wang Feng disse que quando éramos crianças dependemos um do outro pela vida e pela morte. Nossos segredos do passado não vou te contar. E eu gosto justamente do jeito que ele me ignora. Essa atitude é especialmente atraente. Bati no ombro de Wang Feng. Você não serve para ser um homem mau. Para de pensar nisso, ser você mesmo já é ótimo. Se Qianshu não gosta de você, é ele quem não tem sorte. Wang Feng chupou o picolé de gelo. Abraçou meu ombro. Irmão. Você é muito bom. Fiquei surpreso quando é que me tornei seu irmão. Wang Feng ficou chateado. Você não quer ser meu irmão. Depois de 2 segundos. Ele mesmo explicou: acho que você é uma boa pessoa. Sempre me deu conselhos e ideias. E é muito inteligente. Então você quer ser meu irmão? Eu, meio confuso, concordei com a cabeça. Wang Feng ficou muito feliz e quis ficar comigo no Platinum Blue. Ele me adicionou em todas as plataformas de mídia social. E disse que eu tinha que entrar todos os dias para manter a chama. Enquanto pensava que ele era imaturo, me senti um pouco feliz. Estou muito satisfeito com a situação atual. Finalmente ninguém ousa me incomodar. Posso estudar em paz. É muito confortável. Poucos dias depois fui cercado por alguns rapazes do ano acima, na porta da escola. Então você é o Yuan? Ajustei os óculos que haviam escorregado pelo nariz oleoso, e concordei com a cabeça. O que é comigo? O rapaz que fez a pergunta deu uma risada de desdém. Olhou-me de cima a baixo algumas vezes. Pensei que fosse alguém importante. Mas gente como você tem aos montes nesta escola. Ouvi dizer que você tem sido o centro das atenções ultimamente. Então, quer assumir o posto de líder da nossa escola no futuro? Respondi confuso. Diretor, não é você que vive dizendo que somos um colégio de elite? Achei que nossa escola não tivesse algo tão cafona como um líder. Os alunos que passavam riram alto, apontando para eles. O ânimo deles esvaiu-se num instante. Deixaram-me algumas ameaças, basicamente para eu não me achar demais, e ser mais discreto no futuro. Depois, sob os olhares de todos, foram-se embora sem qualquer presença. À noite, depois de terminar as provas, estava com uma fome terrível, e pensei em descer até o mercado noturno para comprar um prato de macarrão frito. Hoje estava mesmo com fome, e querendo ser rápido decidi pegar um atalho. Peguei um beco que raramente uso. Não esperava encontrar o líder e seu grupo. Não só eles estavam lá, mas também alguns caras de cabelo amarelo. 3 motos estacionadas ao lado. Pareciam todos um pouco bêbados. Meu coração apertou. Virei e corri, mas já era tarde demais. Alguém me puxou de volta pela gola. Cobriu minha boca com força. Yanni, você não estava se fazendo de durão de dia. Agora sabe ter medo. O líder ficou na minha frente, segurando uma lata de cerveja Snow e batendo no meu ombro. Os caras de cabelo amarelo se entreolharam. E então vieram me empurrar com arrogância. Na luta meu braço raspou no zíper de alguém, cortando um ferimento bem longo. Vendo sangue, alguns ficaram mais sóbrios. Um rapaz que não tinha falado disse talvez. Talvez a gente deva soltá-lo. Somos todos da mesma escola. O líder virou e deu um tapa nele. Cala a boca. Ele resmungou enquanto tirava o casaco. Vou-te ensinar a bancar o durão. Novo, mas com muita coragem. Fingindo ser o maioral na minha frente. Daqui a pouco você vai virar um cachorro sarrado. Aí vamos ver se ainda finge. Não seja impulsivo. Eu disse rapidamente. Isso é ilegal. Se a coisa ficar feia, a escola com certeza vai expulsar vocês. Eu acrescentei mais uma coisa. Além disso, e a Qianshu definitivamente não vai te deixar em paz. Você deve conhecer a influência da família dela. Ao ouvir isso, o líder fez uma pausa. Ele olhou para mim pensando em algo. De repente sorriu. Se eu não fizer, tem quem queira. Olhe, você está acabado. Não esperava, né? Eu tenho o número do Wang Feng. Dito isso, ele sinalizou para o loirinho tapar minha boca. Discou um número. Alô. É o Wang Feng. Não importa quem eu sou. Estou no beco ao lado da Rua da Libertação. E o Anie também está aqui. Nós queremos brincar um pouco com ele. Você tem interesse em vir alimentá-lo também? Olhou para o celular e desligou.
Um loiro perguntou ao chefe. O que Wang Feng disse? O chefe disse que não ouviu direito. Parece que disse que chegaria logo. Ah, tão ansioso assim. Yuan e você se envolveu com Ye Qianshu. Sabe quem mais quer você morto? É Wang Feng. O background da família dele não é pior que o de Ye Qianshu. Agora vou ver como você ainda fala. Vários loirinhos empurrando e puxando querendo agir de novo. O chefe levantou a mão sinalizando para eles não se mexerem. Esperem Wang Feng chegar para agir. Deixe ele agir primeiro. Depois nós agimos. Se o céu cair tem gente alta para segurar. A família dele é tão rica. Com certeza vai abafar esse assunto. Eu fingi calma. Os dentes ficaram gelados. Esse tipo de adolescente imaturo e rebelde é o mais assustador. A visão do mundo está tão distorcida que parece coisa de outro mundo. AG é por impulso. AG é sem pensar. Não sabe medir as consequências. Aposto que, mesmo que Wang Feng não viesse hoje, eles não me deixariam em paz depois. No momento em que estava tão nervoso que quase desmaiava, de repente ouvi a voz do Wang Feng. Irmão, cheguei. Ele carregava um taco de beisebol, correndo desesperadamente enquanto gritava no telefone. E é seu desgraçado onde você está. Não disse que chegaria antes de mim. Ele veio como um projétil. Acertou o taco na cabeça do loiro. O loirinho mudou de expressão na hora. Ergueu o punho para atacá-lo, mas levou um chute nas costas. Voou por 2 metros de distância. Dizem que o motorista da família de Wang Feng já foi militar. Veio junto com Wang Feng. Assim que a briga começou, a situação ficou completamente caótica. Rapidamente peguei o celular e liguei para a polícia. Depois arregaçou as mangas e agarrou o irmão mais velho que estava um pouco confuso. Deu-lhe um olhar furioso. Acordou o irmão mais velho na hora. Em seguida, com uma postura de quem ia lutar até o fim, atirou-se sobre mim, mas ainda não tinha-me tocado, quando foi chutado e arremessado para longe por alguém. Ye Qianshu chegou com seu motorista. Desculpe pela demora. Ye Qianshu correu até mim. Você está bem? Estou bem. Eu e o motorista de Ye Qianshu a protegemos atrás de nós. Já chamei a polícia. Quando a polícia chegou, todos estavam machucados. Wang Feng parecia o mais ferido, com o cabelo todo desgrenhado, andando mancando. Vários cabelos loiros e pequenos delinquentes também não estavam muito melhor. Não pareciam muito mais apresentáveis do que eles. Primeiro fomos levados para prestar depoimento. Depois fomos levados ao hospital para tratamento. Os pais de Ye Qianshu foram os primeiros a chegar. A mãe de Wang Feng também chegou rapidamente. Não ousei olhar nos olhos dele. Foi por minha causa que o problema aconteceu. Fui eu que machuquei o filho tão precioso dele. Mesmo que ele seja muito compreensivo, com certeza está muito bravo. De fato, Wang Feng terminou de fazer o curativo. Levantou-se e tentou vir na minha direção, mas foi impedido pela mãe dele. A mãe dele falou algo muito sério com ele. Wang Feng arregalou os olhos, olhando para a mãe dele, até que foi levado à força pela mãe, sem ter a chance de falar uma palavra sozinho comigo. Ye Qianshu se aproximou e disse: vamos, vou-te levar para casa. Está tão tarde, você sozinha não é seguro. Olhei para os pais dele atrás dele. Rapidamente balancei a cabeça e disse que estava tudo bem. Ye Qianshu suspirou e disse: foi o que o Fen Renjin pediu. Se eu não te levar, ele vai descobrir e brigar comigo de novo. Tive que me sentar no Bentley que ele costumava usar. No carro só estavam eu e a família dele, 3 pessoas no total. O clima estava muito pesado. Eu nem ousava respirar alto. Depois que o carro parou completamente, Zhu Jingdi agradeceu, e rapidamente desceu do carro e foi para casa. No dia seguinte, Wang Feng e Ye Qianshu não foram à escola. Os ferimentos no meu rosto atraíram alguma atenção. O celular permaneceu muito silencioso. As mensagens que enviei para Wang Feng, ele nunca respondeu. Acho que a mãe dele pediu para ele descansar e se recuperar em paz, e confiscou o celular dele. Do lado de Ye Qianshu também não houve notícias. Após a primeira aula da manhã, meu colega de mesa pegou o celular e navegou um pouco. De repente ele deu um grito de surpresa, e cobriu a boca. Olhou para mim. Perguntei o que havia acontecido. Nada. Meu colega de mesa balançou a cabeça. A intenção de esconder era mais do que óbvia. Dei uma olhada no celular dele. A interface é do fórum Baidu Tieba. Então peguei meu celular e entrei no fórum da escola. E vi um post publicado hoje de manhã, que já estava super popular. Vocês não sabiam. O pai do Yuan é um ex-presidiário, um traficante de pessoas. Com essa genética de baixa qualidade, que coisa boa poderia gerar? Quem duvida de mim pode calar a boca. Meu parente é da mesma cidade que ele. Quem lá não conhece aquelas merdas da família dele? O pai dele foi preso por sequestrar crianças. Dragão gera dragão, fênix gera fênix. Filho de rato sabe cavar buraco. Com um pai desses se levar uma surra, é merecido. Olhando para as palavras na tela, só senti meus olhos escurecerem. A pessoa que postou estava cheia de maldade. Mas o que ele disse era verdade. O motivo pelo qual meu pai foi preso realmente era como dizia o post. Quando jovem ele não estudava nem trabalhava. E acumulou muitas dívidas de jogo. Para conseguir dinheiro, ele não se sabe de onde raptou 2 crianças, planejando vendê-las nas montanhas ainda mais remotas que nossa vila. Essa foi a razão pela qual minha irmã naquela época insistiu em me levar para longe da nossa terra natal. Minha irmã pensava mais do que eu, enxergava mais longe do que eu, sabia como seríamos comentados quando crescêssemos. Ele não imaginou que mesmo com tanto esforço, o que ele temia ainda aconteceu. Eu realmente queria responder ao post, dizer que meu pai e eu somos diferentes. Ele é um animal. Eu sou humano, mas apenas abri o livro didático, olhando fixamente para as palavras nele, olhando mais algumas vezes, conseguindo mais alguns pontos, para poder ir para um lugar onde ninguém me conhecesse. Mais uma aula passou. Olhei para baixo e vi meu celular. Wang Feng ainda não havia respondido minha mensagem. Não sei se ele não teve chance de pegar o celular.
ou se acha que não sou uma boa pessoa, e não quer mais ser meu irmão. A nossa faísca mal começou a brilhar. Assim passei a manhã toda na aula meio atordoado. Na hora do intervalo do almoço, o diretor de turma na frente de muita gente, chamou-me para o gabinete. Ele foi direto ao assunto e disse para eu suspender as aulas por alguns dias. Fiquei perplexo porque o diretor de turma disse há alguns rumores sobre ti. O impacto é muito negativo. Recebi várias chamadas de queixa de pais. A razão esta não é uma decisão apenas do professor. O professor lutou por ti. Este é o resultado de uma discussão conjunta da direção da escola. Mas também estamos a pensar em ti. Na situação atual, consegues concentrar-te nos estudos na escola? Mesmo sem conseguir concentrar-me tenho de estudar. Vim para a escola precisamente para estudar. Foi a primeira vez que fiquei tão agitado na frente do diretor de turma. Professor, quando a escola me admitiu disseram-me que valorizavam as minhas notas. As minhas notas não são boas. Fiz algo de errado, porque tenho que ser suspenso da escola. O professor disse que se não for assim, você liga para o diretor Wang e pergunta se ele consegue pensar em alguma solução. Lembrei-me do rosto constrangido da tia Wang no hospital. No fim não tive coragem de fazer a ligação. A paciência do professor se esgotou. Acenou para mim com a mão. Você primeiro arruma suas coisas e vai para casa. É apenas uma suspensão temporária. Não é tão grave quanto você imagina. Teimoso permaneci parado no mesmo lugar. Por quantos dias exatamente a escola vai me suspender? Quando posso voltar? Isso eu também não posso dizer. Então não vou embora. O professor vende-me assim. Deu um clique de língua impaciente. Chamou alguns colegas homens da nossa turma. Vocês ajudem ele a arrumar as coisas. Acompanhem-no até o portão da escola. Vários rapazes ficaram animados pulando para cima e para baixo. Pegaram minha mochila e levaram até a escada. Eu lutei desesperadamente para impedir. Eles se afastaram de mim com movimentos exagerados. Yuan, fique longe de mim. Tenho medo que você me sequestre. Fiquei paralisado no lugar, olhando para eles com os olhos vermelhos. Na verdade, quando o professor me avisou para voltar para casa, só tinha um pensamento na minha mente. De qualquer jeito preciso manter minha matrícula escolar. Aqui a escola não tem o direito de me impedir de estudar. Se não der certo, vou fazer escândalo até a escola ceder. Mas de repente me senti muito cansado. Desde a pequena vila nas montanhas até chegar aqui. Cada passo foi muito difícil para mim. Realmente não tenho mais forças. Para provar que não sou um sequestrador. Nem um aluno ruim. Também não quero causar mais problemas para minha irmã. Comecei a pensar em desistir. O olhar das pessoas ao redor era ainda mais insuportável. Me curvei. Peguei minha mochila. Como um rato de rua. Saí o cabisbaixo do prédio da escola. Mal saí do portão da escola. Já não consegui segurar as lágrimas. Porque temia nunca mais poder voltar. Mesmo que a escola me chamasse para retomar as aulas. Mas se todos os dias fossem assim daqui para frente, melhor desistir dos estudos e ir trabalhar numa fábrica. Não tinha andado nem alguns passos, quando de repente ouvi alguém me chamar por trás. Limpei as lágrimas e olhei para trás. Era Wang Feng que acabara de descer de um táxi. Meu coração se encheu de alegria. Estava prestes a correr em sua direção. Quando o vi levantar a mão, acenou para mim, sinalizando para que me aproximasse. Seu rosto estava muito sério. Inúmeros pensamentos negativos invadiram minha mente. Ele também viu o post. Achou que eu não era uma boa pessoa. Ou será que ele e Ye Qianshu alinharam os depoimentos ontem? Sabendo que o enganei dos dois lados. Está muito zangado. Tendo sido tão sincero comigo. Protegendo-me em momentos tão perigosos. Mas não lhe disse a verdade. Mentindo-lhe repetidamente. Estou cheio de vergonha. Não ouso enfrentá-lo. Virei-me e corri. Yuan ia para aí. Wang Feng gritou atrás de mim. Corri ainda mais rápido. Os passos atrás de mim aproximavam-se cada vez mais. Lembrei-me de repente que a perna de Wang Feng parecia ferida. Parei bruscamente. Olhei para trás e fiquei chocado. Ye Qianshu serviu de muleta para Wang Feng. Os dois vieram a correr na minha direção. Para onde estás a correr, idiota? Wang Feng estava furioso. Podes ter um pouco de consideração por mim, um doente. Funguei o nariz. Não disse nada e Ye Qianshu tirou um lenço de papel e estendeu-me. Cheirando o aroma do lenço de papel. A razão voltou. O medo surgiu novamente no coração. Algumas coisas, quando não se tem, não parece nada demais. Mas depois de ter e perder, essa sensação é terrível. Prefiro ser intimidado por inúmeras pessoas, do que ver Wang Feng me olhar com desgosto. Minha personalidade de rato ressurgiu. Olhei para Wang Feng e Ye Qianshu. Decidi considerar este encontro como uma despedida. Wang Feng faz aniversário daqui a algum tempo. Você não me perguntou há alguns dias o que eu ia dar de presente. Eu já tinha preparado há muito tempo. Olha, disse. Tirei da mochila um anel de marca descolada fora de linha. Wang Feng ficou chocado. Ei, você está louco, isso é muito caro. Por que gastar dinheiro à toa? Eu forcei um sorriso e disse: comprei de segunda mão. E disse à pessoa que sou estudante. Pode ser mais barato. Dizem que nem como animal serve. Mas eu acho que você deve gostar. Então sem vergonha implorei por um tempão. Só assim consegui comprar. Wang Feng pegou o anel. Olhou para um lado e para o outro. Colocou na mão com muito carinho. Muito bom, muito bom. Lindo demais. Gostei, aliás. Irmão, porque você está carregando a mochila no meio da tarde. Fiquei sem palavras por um momento. Um carro de luxo familiar parou não muito longe. A tia Wang desceu do carro e, ao ver Wang Feng, soltou um suspiro de alívio. Ficou parada no lugar, pegou o celular e fez uma ligação. 2 minutos depois, o carro da família Ye também chegou. 3 pais vieram até nós juntos. Pegaram Ye Qianshu e Wang Feng separadamente. O que é isso? O que é isso? Wang Feng pulou direto. Eu preciso ir para a escola. A tia Wang, a mãe, reprimiu a raiva e disse:
Mãe não disse que não vai deixar você estudar. Wang Feng perguntou então por quê, com uma expressão de que eu fiz algo errado. O que eu fiz? A tia Wang manteve silêncio. Levantou a mão para arrumar o cabelo de Wang Feng desarrumado pelo vento. O gesto foi gentil. A intenção de proteção era clara. Então ele pegou o celular, apertou 2 vezes e entregou a Wang Feng. E a Qianshu também se aproximou para olhar. Eu sei o que ele mostrou a eles. Queria correr imediatamente, mas não conseguia me mover. Um segundo parecia durar 10.000 anos. Wang Feng de repente entregou o celular à tia Wang. E disse em voz alta: é por isso. Só por causa disso. Você não vai deixar eu ser amigo dele. Ele me puxou de repente. E disse sem hesitar: quem errou foi o pai dele. Porque ele é inferior. Não faz sentido. Se eu parar de falar com ele por causa disso, que tipo de pessoa eu seria? As lágrimas que eu segurei com dificuldade caíram novamente. Comparado com ele, senti-me muito fraco. Para que ele não lutasse sozinho, forcei-me a falar. Tia Wang, sei que você não quer que o Wang Feng seja meu amigo. Você tem medo de que eu o estrague. Acha que sou uma pessoa de má índole, mas eu realmente não sou. Tia Wang não se comoveu com minhas palavras secas. Ela evitou meu olhar. Não olhou nos meus olhos. É verdade que meu pai é um ex-presidiário. Ele sequestrou 2 crianças, mas foram eu e minha irmã que resgatamos essas 2 crianças. Fomos nós que secretamente levamos as 2 crianças embora. Por causa disso, quase fomos espancados até a morte pelo meu pai. Eu não sou uma pessoa má. Não vou fazer coisas ruins, porque não posso fazer amizade com Wang Feng. Assim que essas palavras foram ditas, as pessoas à frente ficaram todas paralisadas. Os 3 adultos se entreolharam, com olhares cheios de dúvida e surpresa. Wang Feng de repente gritou. Agarrou meus ombros agitadamente e os sacudiu. Irmão, seu pai não se chama Yuan. Nossa, é verdade. Você se chama Yuan como seu pai não se chamaria Yuan. Você tem uma irmã, não é? Meu Deus, você me contou isso. Como não prestei atenção nisso? Irmão, é realmente você. Fiquei confuso com suas palavras inexplicáveis. O que está acontecendo? Wang Feng puxou a Qianshu para perto de si. Os rostos dos dois ficaram muito próximos. Nós dois. Você não se lembra. Você e sua irmã. As 2 crianças que levaram para escalar montanhas e desviar do caminho para sair da vila no meio da noite. Você nos levou até a cidade. E nos deu um monte de moedas. Para pegarmos um ônibus e fazer a denúncia. Minha mente ficou em branco por um instante. Memórias confusas de repente ficaram claras. A estrada noturna era densa. 4 crianças pisavam no chão lamacento, caminhando com passos desiguais. Um menino e uma menina bem vestidos segurando as mãos um do outro. Chorando baixinho. Eles estavam com medo. Não sabiam porquê. Aparentemente tinham sido levados para brincar. Apenas aproveitaram que os pais não estavam prestando atenção. Se afastaram um pouco. E foram sequestrados por estranhos até aqui. Eu também limpei minhas lágrimas com a manga. Agarrei o braço da minha irmã. Eu chamei por ela. O que foi minha irmã estava liderando o caminho na frente. Falou sem virar a cabeça. Eu disse que o pai ficou sabendo. Com certeza vai nos matar. Minha irmã disse que está tudo bem. Eu te protejo. Não, eu corri para perto da minha irmã. Eu tenho medo que ele te mate. Minha irmã sorriu e disse que não vai acontecer. Ele já me bateu tantas vezes. E eu ainda estou viva. Meu coração se acalmou. Estendi a mão e apalpei no bolso as moedas que juntei por muito tempo e tirei mais 2 White Rabbit. Entreguei para as 2 crianças atrás de mim que não paravam de chorar. Eu sussurrei: quando crescer tudo fica melhor. Minha irmã balançou a cabeça com força. Sim. Quando crescer tudo fica melhor. Não tenha medo no resto do caminho. Só restou o choro contido das crianças. Estou muito cansado de andar. Parece que minhas 2 pernas não são mais minhas. Finalmente chegamos à cidade. As barracas de comida matinal exalavam aroma. Entreguei as moedas para aquele menino. Vá pegar um ônibus e procurar a polícia. Depois nos separamos. Cada um voltou à sua própria vida. O que eu temia quase aconteceu. Logo chegamos em casa. Meu pai começou a bater em todo mundo como um louco. Eu estava com muito medo, porque minha irmã estava deitada no chão com sangue saindo do nariz e da boca depois de apanhar dele. Ela não se mexia. Quando eu a protegi, meu pai também me deu vários chutes fortes. A dor na barriga era insuportável. Eu criei 2 ingratas como vocês. E ainda esperava que vocês cuidassem de mim na velhice. Eu devia ter vendido vocês logo de uma vez. Depois de dizer isso, meu pai me chutou com força para o lado. E saiu para beber. Minha irmã estava muito ferida. E meu pai parecia mesmo estar planejando nos vender. Felizmente, antes que ele agisse, carros da polícia entraram na vila e o levaram preso. Ouvi dizer que as 2 crianças que ele sequestrou eram de uma grande cidade. E a família delas tinha muita influência. Além disso, ele tem um histórico extenso de antecedentes criminais. Foi condenado severamente. Desde então, ao longo de todos estes anos, até eu crescer, nunca mais o vi. Estou um pouco atordoado. Olhando para Wang Feng e Qianshu à minha frente, lembrei-me novamente daquela frase que minha irmã disse. É que quando crescer tudo fica melhor. Não tenhas medo. Naquela noite não voltei para casa. Em vez disso, fui levado por Wang Feng para a casa dele. Wang Feng emocionado rolava na cama de um lado para o outro. Quase não conseguia dormir. É incrível, realmente és tu meu irmão. Irmão, não fiques zangado com a minha mãe, está bem. Ele já percebeu que estava errado. Esta noite ele preparou muitos pratos para te receber. Ele raramente cozinha. E os pais da Qianshu também. Eles disseram que certamente te vão ajudar a resolver o problema da escola. Eu disse rapidamente. Como poderia ficar zangado com a tia? Ela só te ama muito. Eu entendo. Wang Feng olhou para Qianshu sentada na cadeira, que permanecia em silêncio o tempo todo. Qianshu, porque você não fala nada? Já estava estranho durante o jantar. Você não está animado. Qianshu disse.
estou muito animado, mas estive pensando em uma questão. Wang Feng perguntou qual questão. Ye Qianshu perguntou, porque você o chama de irmão. Fiquei paralisado. O que tem que vir sempre vem. Antes que Wang Feng pudesse falar, respirei fundo. Fui até eles e me curvei profundamente. Desculpa, há algo que nunca contei a vocês. Então eu mesmo revelei que escondi deles. O fato de ter aceitado dinheiro de 2 pessoas. E contei tudo exatamente como aconteceu. Sei que fui muito errado. Aquele dinheiro não usei. Originalmente planejava contar a vocês depois do vestibular. E devolver a vocês. Amanhã mesmo vou para casa buscar. Contei tantas mentiras. Desculpa, Wang Feng ficou boquiaberto por alguns segundos. De repente começou a andar furiosamente pelo quarto dele. Deu 5 ou 6 voltas seguidas. Só então ele parou. Olhando fixamente para mim, estou morrendo de raiva. Estou realmente muito bravo. Você sabe. Mas também posso entender você. Quem mandou aquele bando de mortos da sua turma sempre te maltratar? Seu professor também te maltratava. Mas ainda estou muito bravo. Estou realmente muito bravo. Você entende, não somos bons amigos. Porque ainda mentiu para mim. Estou morrendo de raiva. A Ye Qianshu. Diga alguma coisa. Ele empurrou Ye Qianshu. Ye Qianshu voltou a si, olhando para mim com uma expressão chocada. Yuan, como é que seu cérebro funciona? É muito inteligente mesmo. Vou virar sua fanzinha. Eu fiquei completamente confuso. Wang Feng ficou confuso. Wang Feng ficou ainda mais bravo, apontando para mim e para Ye Qianshu. Demorou um tempão para conseguir falar. No final ele olhou para o anel na mão e disse com relutância: por enquanto te perdoo. A raiva do Wang Feng vem rápido, e vai embora ainda mais rápido. Logo ele não estava mais bravo. Nós 3 começamos a conversar sobre coisas da infância. Quanto mais conversávamos, mais animados ficávamos. Conversamos até anoitecer. Ye Qianshu queria ir para casa. Wang Feng disse: você pode dormir no chão aqui. Ye Qianshu respondeu desanimada: isso que você está falando faz sentido. Não tente se aproveitar de mim de novo, tá bom. Wang Feng deu uma risada fria: já perdi totalmente a esperança em você. Agora mesmo que você se ofereça, eu não te quero mais. Ye Qianshu disse: que bom então. Wang Feng disse: você nem perguntou porquê. Ye Qianshu perguntou cooperativamente porquê. Wang Feng disse: porque você contratou pessoas para me intimidar. Você ainda é humano. Ye Qianshu olhou para ele com resignação. Quem mandou você me enviar centenas de mensagens todos os dias me perturbando? Me forçar a comer lanche noturno no meio da noite? Intoxicação alimentar por beber demais? Me apertando pelo pescoço e perguntando: quando eu vou me casar com você? Eu já estou emocionalmente estável, tá bom. Além disso, Yuan Ye não fez nada demais com você. Ele disse isso, me cumprimentou e foi embora. Wang Feng olhou para suas costas. Suspirou com sentimentos complexos. Irmão, na verdade eu ainda gosto um pouco dele. Eu disse: você ainda tem muitos. Você vai gostar de outras pessoas no futuro. Wang Feng disse melancolicamente: acho que nunca mais vou amar outra pessoa nesta vida. Depois de falar ele virou-se e olhou para mim. Aliás, um dia desses convida sua irmã para jantar na minha casa. A propósito, sua irmã se parece com você. Eu peguei a foto da minha irmã e mostrei para ele. Ela ficou chocada e cobriu a boca. Ficou olhando para o meu celular por pelo menos 10 segundos. Depois apertou minha mão com força. Irmão, essa amizade eu vou fazer com certeza. Não é que todo mundo pensa que você é o namorado da Ye Qianshu. Eu te apoio. Você é o namorado dela. Se amanhã na escola alguém se atrever a dar ordens para você, eu vou acabar com ele sem deixar um pedaço. Os dias seguintes pareciam ter passado em velocidade dupla. Tudo aconteceu muito rápido para mim. A pessoa que postou no fórum já foi encontrada. Era mesmo aquele cara mais velho. Sob pressão, ele se desculpou publicamente no fórum usando seu nome real. Contou exatamente o que aconteceu naquele dia. E ainda escreveu uma carta de desculpas à mão. Não foi só ele. Várias pessoas que fizeram comentários muito ofensivos foram identificadas, pedindo desculpas publicamente com seus nomes reais. Fui autorizado a voltar para a escola e assistir às aulas. Transferi-me para a turma 2. Tornei-me colega de classe de Wang Feng e Ye Qianshu. Wang Feng realmente fez como disse, tratando-me como um irmão. Só que ele sempre ficava insistindo para eu chamar minha irmã. Ele queria convidar minha irmã para jantar, para retribuir a graça de salvar sua vida naquela época. Quanto a Ye Qianshu, parece que ela foi ficando cada vez mais tímida. Antes, quando falava comigo, era bem descontraída. Agora fica corando por qualquer coisa, sempre me trazendo uns lanchinhos bem elaborados. Ouvi dizer que as namoradas costumam comprar isso para os namorados. Não posso deixar que os outros fiquem fofocando. Falei com ela em particular baixinho. Vejo que agora o Wang Feng não está mais te importunando. Que tal a gente acabar com esse namoro de mentira? Isso não pode. E a Qianshu imediatamente ficou como um gatinho arrepiado. Não há Wang Feng. Ainda há Li Feng Zhang Feng. Você e esse namorado continuam sendo assim. Olha, está curando de novo. Eu sou assim mesmo. Passei perfeitamente meu tempo no ensino médio. Nós 3 combinamos. Entramos na mesma universidade famosa. A última reunião antes das férias de verão. Todos nós bebemos demais. Não diga Wang Feng. Até mesmo Ye Qianshu, que normalmente é econômica com palavras, ficou mais falante. Quando a festa acabou, Ye Qianshu pediu ao motorista para levar o Wang Feng primeiro. E me pediu para acompanhá-la em uma caminhada. Eu e Ye Qianshu caminhamos sob as luzes da rua entre as árvores. Vendo-a com uma expressão de querer falar, mas hesitando. Não pude evitar de perguntar: você tem algo para me dizer? É que, depois que você entrar na universidade Ye Qianshu gaguejou por um longo tempo. De repente decidi-me. Está bem. Eu só queria perguntar se há alguma rapariga de que gostes. Não, no liceu estou ocupado a estudar. Não tenho tempo para pensar nessas coisas. Disse com um olhar cheio de esperança.
Quando entrar na universidade logo se vê. Tenho mesmo de ter um namoro. Doce, não pode. Disse Qianshu sem pensar. Depois o seu rosto ficou vermelho. O que eu quero dizer é, quando entrares na universidade, ainda tens de continuar a fingir ser o meu namorado. Porque sou tão bonita, e tão excelente. Quando entrar na universidade certamente mais pessoas vão atrás de mim. Na altura vai ser mesmo chato. Por isso tens de continuar a fingir ser o meu namorado. Se antes ainda tinha algumas dúvidas, agora o que mais é para não entender. Conteve a minha excitação, e disse de propósito. Não, o rosto de Qianshu ficou pálido por um instante. Você não quer, no ensino médio fingir já foi demais. Na universidade ainda fingir. Isso não tem graça nenhuma. Se for para ser que seja de verdade. Qianshu ficou surpresa e feliz. Ela me olhou e disse: você está se declarando para mim. Eu sorri e disse: não foi você que se declarou primeiro. Qianshu ficou parada por um momento. Depois disse: sabe de uma coisa? Eu gosto justamente dessa sua sinceridade. Se não parece um pouco irreal. Claro que aceito. Eu peguei a mão de Qianshu. Namorada, me acompanhe mais um pouco. A lua cheia no céu. A noite estava agradável. Eu e Qianshu de mãos dadas. Caminhamos para casa conversando e rindo. Quando estávamos perto da casa de Qianshu. Qianshu de repente com o rosto vermelho disse: podemos dar um beijo. Caso contrário sempre parece um pouco irreal. Um não é suficiente. Tem que beijar pelo menos 3.